Olá pessoal, aqui é o Emanuel, Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um Drops. E hoje, galera, como prometi, ia trazer vídeo do top 10 das Akuma no Mi mais poderosas do universo do anime e do mangá de One Piece. E hoje a gente vai começar falando do top 10 das Akuma no Mi do tipo Paramecia, ranqueada como as mais poderosas do mundo, cujas variadas são poderes simples e até habilidades sobre-humanas, sobrenaturais, e também com o poder de mudar o rumo de batalhas inteiras, considerada a mais mortais de toda a obra de Eiichiro Oda, pois chega mais que vou falar de algumas dessas 10 Akuma no Mi mais poderosas e mais destacadas do anime, tanto do mangá, e também considerada uma das mais destrutivas, como Opi Opi no Mi, Gura Gura no Mi e muitas outras coisas, dependendo do seu poder estratégico e além de uma variável de poder capaz de mudar o rumo da batalha. Então, sem mais enrolações, bora Ultra! E a primeira Akuma no Mi colocada no nosso top 10, eu vou começar com a nada menos que a Opi Opi no Mi, chamada a Fruta da Cirurgia ou da Operação, que pertence ao pirata Trafalgar Law, o Cirurgião da Morte. E essa Akuma no Mi do tipo Paramecia, considerada a mais poderosa e também considerada a mais rara e difícil de ser encontrada, possui um poder de criar uma esfera chamada Room, uma sala que permite o usuário a criar um controle absoluto sobre o espaço para poder mover matérias e organismos vivos. E esse poder incrível permite ao Law poder controlar a sala de operação para poder cortar, mover e reorganizar objetos e pessoas sem causar danos fatais a elas. E a personalidade disso contém o poder também de controlar e trocar os corações das pessoas com a essência vital. E muito mais do que isso, ele também pode trocar os órgãos internos da pessoa. E também possui um poder de cirurgia de imortalidade, habilitada na lendária força que a Akuma no Mi possui, que permite conceder vida eterna e a alguém mais ao custo da vida do usuário. E é considerado uma Akuma no Mi com poder de imortalidade, mas também de poder curar e fazer cirurgias de órgãos internos e muitas outras coisas. E a principal versatilidade disso é que permite a ele uma habilidade tanto de combate quanto médica ao mesmo tempo. Poder curar feridas, amputar sem dor e também teletransportar parte do corpo ou objeto de qualquer pessoa que estiver na sua frente. E no segundo lugar temos a Gura Gura no Mi, uma das Akuma no Mi que eu mais gosto, considerada lendárias e a mais temidas, capaz de destruir o mundo. Essa Akuma no Mi pertencia antes ao tão finado Barba Branca, Edward Newgate, que foi o primeiro usuário, mas atualmente está nas mãos de um dos 4 imperadores do oceano e também do Novo Mundo, que é o Marshal de Teach, o Barba Negra. E essa Akuma no Mi possui uma habilidade incrível de criar terremotos e o usuário pode gerar vibrações sísmicas capazes de provocar terremotos devastadores e até mesmo de tsunamis, dependendo da força física estrondosa que essa Akuma no Mi pode causar. E a Gura Gura no Mi, eu esqueci de falar que ela é conhecida como a Fruta do Tremor ou a Fruta do Terremoto. Permite o usuário criar terremotos, também ondas de choque, poder lançar ondas de impacto que destroem tudo que estiver ao seu caminho, causando fissuras no ar e também tanto no chão, literalmente para quebrar o espaço, causando destruição em larga escala. E esse poder também possui uma habilidade em massa, capaz de destruir até o próprio mundo, dependendo se o usuário enfrentar um oponente à altura dele. E é considerado a mais icônica de toda a obra, pois a força dessa Akuma no Mi é tão grande, com uma força comparável ao de uma Logia. Muitos chegam a comparar a Gura Gura no Mi ao nível de uma Akuma no Mi do tipo Logia, que são aquelas frutas elementais. Mas, na realidade, ela é uma tipo Paramecia, mas chegou a ser considerado uma Logia muito poderosa e também considerada a mais assustadora do universo. E foi uma arma principal do Barba Branca e o mais forte do mundo, que esteve perto de conquistar o One Piece e também ser o próximo rei dos piratas, mas acabou morrendo em Marineford. E depois se tornou ainda mais temida nas mãos do grande vilão dos 4 imperadores do Novo Mundo, que é o Barba Negra, que ele já tem aí a no Mi, que é uma Logia do tipo elemental, que é a Fruta das Trevas, e agora ele tem a Gura Gura no Mi, a Fruta do Terremoto, em suas mãos, e seu poder é tão esmagador que pode alterar o equilíbrio global, e sendo uma das Akuma no Mi mais poderosas e também muito perigosas já vistas pelo mundo inteiro. No terceiro lugar temos a Ito Ito no Mi, que é a Fruta dos Fios, que pertence ao Dom Quixote do Flamengo. E essa Akuma no Mi possui uma habilidade de criação de manipular fios totalmente transparentes e tão fininhos
que o Doflamingo pode gerar fios extremamente finos e resistentes e invisíveis a olho nu. E também ele pode controlar a pessoa como se fosse marionete, manipulando corpos contra a sua vontade e podendo matar aqueles que são próximos a ele sem intenção e sem menos querer fazer o que quer fazer. E esse chega a ser uma das Akuma no Mis também muito perigosas, já que ela contém uma habilidade não só de criar e manipular e também controlar pessoas, mas também consiste em atacar pessoas, suas vítimas fatais, cortando elas, e os fios podem cortar quase qualquer coisa, funcionando como lâminas afiadas. E também a habilidade dela permite que os fios ficam presos entre as nuvens e também o chão, também fazendo com que o Doflamingo consiga se equilibrar nelas como se estivesse voando no ar ou até mesmo flutuando. E o despertar dessa fruta transforma o ambiente ao redor em uma gaiola de fios, como a gente viu no arco de Dressrosa durante a sua luta contra o Luffy, permitindo ataques em larga escala ou, dependendo se ele estiver longe ou muito perto do seu oponente, ele também pode criar uma manipulação de prédios inteiros com os fios. E essa incrível habilidade a gente já viu em Dressrosa, mas também a gente chegou a ver um bocado em Marineford, só que foi pouco explorado porque a gente ainda não conhecia essa Akuma no Mi. Mas também a gente já foi capaz de ver que ela pode controlar e principalmente fazer tudo o que quiser. Em quarto lugar, temos a Nikkyo no Mi, a fruta da pata que pertence a Bart Kuma, o Tirano. E essa Akuma no Mi que a gente viu lá no arco de Telebark, ela possui um poder totalmente devastador, repulsão absoluta que permite ao Kuma poder repelir qualquer coisa que toque com as patas em suas mãos, que são aquelas patinhas que parecem patinhas de gato, aquelas fofinhas, permite a ele criar ataques físicos e também uma força de energia totalmente impactante, pessoas e até conceitos abstratos como dor e fadiga. E também essa Akuma no Mi permite a ele se teletransportar instantaneamente para ir qualquer lugar onde ele quiser. E ao repelir a si mesmo, os outros pode enviar passos para locais distantes em segundos. E foi assim que ele acabou fazendo com o Luffy e seus amigos em Sabaody, onde ele acabou fazendo com que a tripulação do Chapéu de Palha ficassem separados em vários redores do Novo Mundo, indo para ilhas remotas totalmente distantes da região de Sabaody. E isso ele tinha feito como parte de seu plano para salvar a tripulação antes que eles fossem mortos pelos almirantes da marinha que estavam prestes a acabar com a raça deles. A remoção de dor e cansaço que essa Akuma no Mi pode fazer, literalmente extrair a dor do oponente se ele estiver muito ferido, ou então um desgaste físico de alguém e transferi-lo para outro corpo também. E a sua grande arma e defesa de ataque permite ao Kuma criar golpes de repulsão tão fortes e tão lentas ou até mesmo rápidas que podem devastar grandes áreas em questão de segundos. E é considerado uma das Akuma no Mi mais versáteis e misteriosas que a gente ainda não sabe muito ao certo demais da sua fonte e seu poder. Em quinto lugar, temos o Mochi no Mi, a fruta do Mochi que pertence a um dos filhos da Big Mom, que é o Katakuri Charlotte. E essa Akuma no Mi é considerado a mais brutal que eu já vi e também permite transformar o corpo do usuário em um mochi totalmente completo e totalmente gosmento. E Katakuri pode transformar o seu corpo em um mochi, uma massa de arroz glutinoso, tornando-se elástico e muito pegajoso. E que também ele é capaz de criar, podendo gerar grandes quantidades de mochi para prender, esmagar ou atacar seus inimigos sem dó e sem piedade. E a versatilidade disso é que ela é uma Akuma no Mi tanto ofensiva quanto defensiva, permitindo que cria um denso mochi grudento, permitindo ataques poderosos e resistência contra golpes. Mas o incrível que a gente viu é que o Katakuri ele consegue combinar o seu hack da observação junto com a sua Akuma no Mi, permitindo que ele prevê as habilidades do oponente na hora que ele vai atacar ou antes que ele vai atacar, o tornando invencível no combate corpo a corpo. E o grande despertar dessa fruta é que o próprio Katakuri consegue transformar o ambiente ao seu redor em um mochi real, ampliando seu alcance e controle na batalha. Isso fez com que o Luffy enfrentasse um dos oponentes mais difíceis no arco da ilha de Royal Cake. E essa Akuma no Mi é considerada uma das paramécias mais esmagadoras e também rivalizando com as Logias devido à versatilidade e sua brutalidade. E Katakuri se tornou um dos inimigos mais memoráveis de Luffy, sendo o primeiro adversário que o obrigou a evoluir drasticamente em combate. E o fato de ser uma paramécia especial
coloca como uma categoria muito mais rara, além de a Opi-Opi no Mi e muitas outras. É uma propriedade totalmente semelhante de uma Logia e transformação corporal total, considerando a Mochi Mochi no Mi a única capaz de fazer isso, e isso acabou mostrando pra gente o Katakuri, ele quase acabou tirando a vida do Luffy, evoluindo ainda mais o seu poder. Na sexta posição, temos a Zushi Zushi no Mi, a fruta da gravidade que pertence ao almirante Fujitora. Essa Akuma no Mi permite ao Fujitora manipular a força da gravidade, podendo criar forças gravitacionais em uma área escolhida, e pressão esmagadora, forçando inimigos contra o chão, tornando-os incapazes de se mover ou também escapar. E ele pode também controlar objetos massivos como meteoritos, pedras grandes ou qualquer coisa que seja. Ele pode atrair ou repelir grandes estruturas e até meteoritos do espaço. E a gente viu que ele conseguiu atrair meteoritos do céu, do tempo, do espaço. Ou também ele pode controlar metais como as armas, as garruchas, as espadas e muita coisa ele pode fazer com essa Akuma no Mi. E a sua principal versatilidade em combate combina sua fruta com sua espada, criando ataques devastadores e de grande alcance. E essa daí é uma das paramécias mais fortes, podendo controlar um dos conceitos fundamentais da lei da física, que é a gravidade. E Fujitora demonstrou seu poder ao puxar meteoros do espaço durante batalhas. Isso foi visto lá em Dressrosa, mostrando o potencial destrutivo da sua fruta. E além de força bruta, a fruta também aplica estratégias como imobilizar inimigos ou manipular o campo de batalha. Em nossa próxima colocação temos a Bari Bari no Mi, a fruta da barreira que pertence a Bartolomeu Canibal. E essa Akuma no Mi permite ao usuário a criar barreiras indestrutíveis, que são aquelas paredes invisíveis que parecem até vidro, e pode também criar barreiras sólidas que bloqueiam qualquer ataque físico ou energético de um oponente. E a versatilidade dela é totalmente na defensiva, porque essas barreiras permitem ser moldadas em diferentes formas e tamanhos, dependendo do usuário que querer criar uma barreira em sua frente ou ao seu redor. E também protegendo áreas grandes ou apenas o corpo do usuário, e também o seu uso defensivo. O Bartolomeu também cria essas barreiras como arma, esmagando inimigos e criando ataques devastadores ao projetá-las contra o adversário. E também ela chega a ser uma Akuma no Mi totalmente indestrutível, pois ele até pode criar uma força conhecida como conseguir quebrar uma barreira criada pela própria fruta. E essa daí é considerada uma das frutas do diabo mais defensivas e também muito fortes, e Bartolomeu a usa de forma criativa tanto para proteger aliados quanto para atacar inimigos. E é uma fruta que tem um impacto narrativo interessante lá em Dressrosa e até o fim desse arco, já que Bartolomeu é um grande fã do Chapéu de Palha e ele usa esse seu poder para poder defendê-los. Em nosso próximo lugar temos a Rob Rob no Mi, e a fruta do brinquedo, que pertence a personagem que é um dos membros da família Don Quixote, a garotinha pequena Suga. E essa Akuma no Mi transforma as pessoas em brinquedos. Com qualquer pessoa que for tocada pela Suga vai ser transformada instantaneamente em um brinquedo. E isso a gente viu já no começo do arco de Dressrosa, vendo o que estava acontecendo e tal, né? E também ela pode ter um controle absoluto nos brinquedos, que são obrigados a obedecer às ordens da usuária e apagando suas memórias de forma totalmente inesperada. Quando alguém é transformado nos bonecos, todas as pessoas que conheciam essa pessoa acabam esquecendo completamente da sua existência, o seu passado, as pessoas mais próximas a elas, e seu principal poder de estratégia permite manipular sociedades inteiras, como aconteceu em Dressrosa, onde Suga manteve milhares de pessoas como brinquedos sem que ninguém se lembrasse delas ou do seu passado principalmente. E isso tudo foi considerado uma das partes mais dramáticas até o meio do arco. E apesar de não ser destrutiva como a Gura Gura no Mi ou a Zushi Zushi no Mi, a Rob Rob no Mi é uma das frutas mais perigosas que muitos temem, podendo manipular a sociedade e também o seu lado psicológico mental. E a Suga, mesmo sendo uma criança, conseguiu manter o domínio do Flamengo sobre Dressrosa graças ao poder de sua fruta. E o efeito dela praticamente é irreversível enquanto Suga estiver consciente, tornando uma arma de controle em massa. Ela ainda vai continuar controlando, mas se ela for totalmente desacordada, como desmaiar, ou se ela for apagada, aí o efeito irá totalmente desaparecer e as pessoas poderão voltar a seu estado normal.
E a nossa penúltima posição temos a Kage no Mi, a fruta das sombras que pertence ao Gecko Moria, um dos Chichibukais que permite poder manipular as sombras para poder manifestar e controlar tudo o que estiver das pessoas com as sombras como se fossem matéria física. E o roubo de sombras é o principal diferencial do Moria. Pode retirar a sombra de uma pessoa e implantá-las em outro corpo de vivo ou morto. E isso a gente viu no arco de Thriller Bark e a criação de zumbis. Ele roubava as sombras dos seus oponentes para poder implantar em seus cadáveres, criando um exército de guerreiros zumbis que lutam sob seu comando. E também é capaz de criar clones de fortalecimento que pode usar sombras para poder criar cópias ou aumentar o poder de alguém, como no caso de Nightmare Luffy. O Luffy ele engoliu todas as sombras e se tornou uma criatura com um grande músculo e com uma altura totalmente descomunal. E foi o central no arco de Thriller Bark, onde Moria criou um exército de guerreiros zumbis graças às sombras que ele roubou das pessoas, das suas vítimas, usando todas elas para poder criar seu reino de fantasmas. E seu poder é extremamente versátil, misturando combate direto com manipulação de aliados e até necromância temporária. E apesar de Moria não ser tão temido quanto os outros usuários de paramécias lendárias, a fruta em si tem um potencial estratégico e totalmente grande, permitindo ter uma habilidade criativa de sombras e com foco de manipulação e criação de exércitos. Mas também o mais assustador dessa Akuma no Mi é que quando a sombra de uma pessoa é roubada e se ela for exposta à luz do sol, ela vai virar pó como se fosse um vampiro, de forma instantânea. E pra gente fechar nossa 10ª posição, temos a Soru no Mi, a fruta da alma que pertence a Big Mom, a Charlotte Leyland. Essa Akuma no Mi permite uma manipulação completa de almas que permite interagir e controlar a essência vital de outros seres vivos. E a extração de almas, que é um dos poderes de Big Mom, permite a ela poder retirar parte da expectativa da vida de uma pessoa, reduzindo sua longevidade e criação de ROMs. Ao infundir fragmentos de alma em objetos ou elementos naturais, ela cria seres animados chamados ROMs. A gente viu o chapéu dela, a espada, as nuvens, o sol, que são os Zeus, a nuvem de trovão, Prometeus, o sol do fogo, Napoleão, seu chapéu, espada e Hera. E isso tudo graças à habilidade da Akuma no Mi dela. E também ela tem a habilidade chamada Soul Focus, que é a técnica que Big Mom usa para intimidar suas vítimas, forçando-as a entregar parte de suas almas, ou será a última coisa que elas vão fazer. E a grande parte dessa Akuma no Mi fez dela ser considerada a mais assustadora e também muito versátil, pois combina poder ofensivo, defensivo e estratégia. E a Big Mom usou sua fruta do diabo para poder criar um verdadeiro exército de ROMs, tornando-se uma das Yokous mais poderosas entre os 4 imperadores do Novo Mundo. E seu poder é praticamente ilimitado, já que pode manipular tanto pessoas quanto o ambiente à sua volta. Bom, galera, esse foi o nosso Drops de hoje e eu quero saber aqui de vocês. Comente aqui embaixo qual dessas 10 paramécias é as suas favoritas do universo de One Piece, ou se você quer mencionar outras paramécias poderosas aqui no nosso vídeo, é só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo, que eu estarei de olho em tudo que estou mandando pra cá. E nós voltaremos com mais drops, falando de mais Akuma no Mi, falando das Zoans e principalmente das Logas, beleza? Se vocês querem ouvir algumas coisas do universo de One Piece, também comente aqui embaixo no nosso conteúdo, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço e Power Ultra! Tchau!